o 3Cast. Eu tava com saudade também, viu? Eu também tenho coração, eu também sinto saudade. Fiquem tranquilos, que agora nós vamos todos os meses trazer um convidado, uma convidada especial, um tema especial para essa conversa, para esse bate-papo que a gente cresce tanto, né? E eu vou contar um segredo para vocês. A gente aqui cresce muito mais ouvindo e aprendendo com essas pessoas maravilhosas e iluminadas, né, que nos acompanham nessas conversas. Hoje, o nosso 3Cast vem com o tema Liderar com Propósito. E nada melhor do que ela. Uma líder de propósito, né? Como diz o João Branco. Uma líder de propósito que inspira e acompanha, né? E desenvolve outros líderes com propósito, né? Por esse Brasil afora. Então, com vocês, Daniele Luiz! Uma salva de palmas! Bom dia, né? Feliz de estar aqui, de poder participar, de contribuir com esse ambiente bonito, com essas pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. E muito feliz mesmo em poder dividir com vocês um pouquinho daquilo que a gente entende, daquilo que a gente vê e que faz parte da rotina da gente, né? Que é trabalhar e encontrar. Que bom é trabalhar quando a gente encontra uma coisa boa no trabalho, né? Então, quando a gente recebe uma proposta dessa, Ana Paula e a equipe, de falar um pouco sobre propósito, a gente se anima porque é algo que está dentro da gente, né? O tema precisa tocar de uma forma pessoal, a gente precisa estar envolvido, né? E contribuir de uma forma ativa e verdadeira. Ah, gente, é covardia, porque eu sou muito fã dela, viu? Nós somos amigas há muitos anos. Olha, e faz tempo que eu perturbo ela. Desde o primeiro 3Cast, Dani, vamos gravar, Dani. Você diz o tema, você manda, amiga. Eu só quero te ouvir, amiga. Até que chegou hoje, né? E nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo é de propósito, né, amiga? E a gente tem que entender, respeitar esse tempo, né? Deixar vir o propósito. No lugar certo, no tempo certo. E aguardem aí que tá só começando, né? Então, amiga, propósito, hoje a gente pode dizer que é uma palavra que está na moda, não é verdade? Mas é algo muito mais profundo do que um modismo. Eu já ouvi, já li muita gente falando sobre propósito e tem aí uma certa confusão, né? No que é o danado desse propósito. Sobre o que a gente está falando afinal? É uma conversa de coaching? É uma conversa de estratégia? É uma conversa de marketing? O que é isso? Como é que você define o conceito de propósito? Eu acho ótimo a gente começar por aí, né? Porque propósito realmente é uma palavra bonita, é uma palavra grávida de sentido, ela pode trazer muitas informações e a gente também tem que entender de uma forma mais pé no chão o que é propósito, né? Então realmente está na moda falar disso, mas a gente precisa se aprofundar para compreender. Então, o que é ter propósito? É estranho você ouvir alguém perguntar qual é o seu propósito e você tem uma dificuldade de dizer que propósito é esse. Mas, de fato, é uma palavra que fica permeada ali entre muitos sentidos, entre âmbitos diferentes. Então, propósito é aquilo que faz a gente estar feliz fazendo algo que a gente faz. Então, eu posso falar de propósito num âmbito muito grande do que é o propósito da minha vida, por exemplo. E tudo bem eu não saber o propósito da minha vida, tá, gente? Como eu posso também formalizar e fechar isso num nicho específico sobre... A gente pode estar falando isso aí, o que é propósito no trabalho, né? Então, quando a gente fala de propósito, a gente, na verdade, tem que discutir o conteúdo inicial do que é ter propósito. Então, sabe quando você fala, Ana Paula? Um homem tem uma missão. É essa missão. É aquilo que toca. É aquilo que não vai fazer ele parar por nada. É aquilo que faz ele não ver o tempo passar. Ele não tá cansado. Então, o propósito, ele tá muito mais ligado quando a gente pensa em algo que faz total sentido para aquilo que você está fazendo. E aí a gente tem vários exemplos para dar, né? Assim, de pessoas que perseguiram seus propósitos, de pessoas que têm muito claros os seus propósitos e também de empresas que têm esse propósito claro. E aí é o nosso trabalho, identificar esse propósito, conectar o propósito de quem trabalha com a empresa. Talvez isso aí seja um grande mote aí que une
o trabalhar com propósito. E quando a gente também faz esse link com a liderança, que é o tema aqui do podcast, é algo que me faz refletir bastante, né? Porque o que é ser líder, né? Ser líder é inspirar pessoas, ser líder é ir em busca de uma causa, ser líder é estimular a pessoa a descobrir seu melhor lado, ser líder é vender uma ideia para um grupo de pessoas. E aí, quando eu falo de liderança, eu falo de propósito. Isso me faz refletir sobre o seguinte: eu posso ter vários líderes, por exemplo, que não têm um propósito claro, mas com certeza, aquele líder que tem um propósito diferente, é claro, Inspira, né? Ele vai fazer tudo com muito Sabe ser trabalho. diferente. Não, ele é a pessoa que todo mundo se inspira, que quer estar perto. Ele tem uma energia incrível que as pessoas querem seguir, as pessoas não sabem explicar. Então, assim, são duas palavras que precisam ser compreendidas separadas e que, quando estão juntas, elas fazem grande diferença. Perfeito, perfeito. Bom, eu sou a mulher do mapa visual, né? Então, enquanto a Dani estava falando, eu estava imaginando esse propósito em camadas. Né? Se a gente fosse olhar para essas camadas, a gente tem uma primeira camada que é o nosso propósito enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né? O porquê que eu estou nesse mundo e o que eu estou construindo, né? Porque o que a gente faz não é o que a gente é. Então, o propósito talvez seja uma leitura dessa nossa essência, né? Uma segunda camada, que seria a camada do propósito de negócios, né? E aí, esse propósito de negócios, ele se entrelaça com o meu propósito individual em algum momento, e aí eu queria muito te ouvir sobre como esse entrelaçamento, como essa conexão acontece. E uma terceira camada aqui que eu posso adicionar, né? E lógico, aqui a gente está falando de negócios, mas podem ser projetos, instituições do governo também podem ter propósito, por que não? OSC, terceiro setor, vivem praticamente um propósito, né, na sua essência. Então, né, essa segunda camada também os contempla. E aqui em terceiro, a gente tem também propósito de grupos de negócios. Traduzir para qual né? idioma? Então, eu tenho aqui, né, grupos de negócios que são guarda-chuvas para outros negócios que se entrelaçam com várias pessoas, e assim eu tenho uma rede virtuosa de propósito exponencial aí, né? Pelo menos é o que eu visualizo. Não sei se eu viajei muito, amiga. Mas agora, conta como é que começa isso, essa conexão do indivíduo para um grupo, para outros grupos, e assim a gente vai, de alguma forma, transformando o mundo, né, para melhor. Muito bem. É isso mesmo, né? Quando a gente fala de propósito, a gente fala desde uma camada mais íntima até uma contribuição social, por exemplo. Então, algo que é ponto comum para entendimento aqui é a gente perceber que uma pessoa com um propósito, ela independe de estar ligada a um grupo ou a uma empresa. Ela está pensando dentro dela, naquilo que ela gosta, naquilo que faz sentido para ela, no que ela busca fazer, como ela enxerga o mundo, também é uma forma de pensar, né? Então, o que tu chamou de primeira camada, Ana Paula, na verdade, é o autoconhecimento. Então, você vai olhar para si, entender qual é o teu papel no mundo, entender como é que tu pensa o mundo, o que é que tu tem a contribuir, por que é que tu veio. E como a gente fica muito no abstrato, é normal a gente se sentir um pouco inseguro sobre isso. Sim, total. Em algum momento você diz, eu acho que eu não sou tão importante assim, porque eu não tenho um propósito muito claro, né? E aí, a primeira coisa que eu quero te falar, se tu tá se sentindo assim, é que tenha paciência, né? Porque muitas vezes a gente vai buscando propósitos parecidos com as das pessoas que estão perto da gente, que a gente acha bonito, que a gente se inspira, que a gente acha legal. E, na verdade, nada disso faz sentido. Isso é um caminho pessoal, é uma jornada única, é um mergulho interno para a gente encontrar esse propósito. Ok? Encontrei o meu propósito, acho que é por aí, vou em busca dele, vou utilizá-lo, vou explorar o que esse propósito significa. Beleza. E o que eu vou fazer com esse propósito, hein? A partir de agora, eu vou contribuir com grupos, eu vou encabeçar projetos, eu vou me dedicar a atividades que fazem muito sentido para mim. E aí, realmente, eu posso atuar em todas as áreas. Mas quando a gente fala dessa camada voltada para o empresarial, e aí volta um pouco aqui para o que a gente está falando, né? Além de eu entender o meu propósito como pessoa, eu preciso compreender como é que esse propósito pode fazer diferença
para aquilo que eu estou envolvido. Total. Então, mais uma vez, conexão. Como é que o meu propósito individual precisa fazer ou está atraído por esse propósito da organização que eu trabalho. Isso é fundamental, porque ali eu vou me dedicar, ali eu vou ter uma causa, ali eu vou fazer alianças no sentido daquilo acontecer da melhor maneira possível. Tem uma pesquisa na Harvard que fala sobre os nichos de propósito das pessoas, né? E aí pegaram um grupo de pessoas que trabalham, profissionais, e perguntaram: qual é o seu propósito? Em que área ele está ligado? E acreditem, 80% dessas pessoas afirmaram que o seu propósito está totalmente ligado à sua área de trabalho. Nossa, Uau. 80%. É muita gente, né, amiga? É um número expressivo. Então, quando a gente entende que o propósito da pessoa está ligado à questão empresarial, isso mostra pra gente como é importante e o quanto as empresas podem ganhar com isso. Perfeito. Né? Total. Então a gente entende que é preciso compreender um pouco, assim, teu propósito está ligado a isso? Não tá? O teu propósito pode estar para fora disso, mas mesmo assim tu ser um excelente profissional. E assim, hoje, né, eu sempre digo que nós estamos em várias funções, né? E aí, aqui eu tô falando de mim e de você, né, amiga? Também. Né? A gente está no papel de professora, a gente está no papel de consultora, a gente está no papel de mentora, de pesquisadora, são muitos os papéis, né, de empresária, né? Mas em todos eles a gente está vivendo o nosso propósito, né? É engraçado porque eu trabalho já há alguns anos com o Círculo de Ouro do Simon Sinek e teve um dia que durante uma aula, amiga, era uma aula de endomarketing, olha só, né? E endomarketing, marketing de relacionamento, pessoal lá da CDL, beijo. Né? E aí a gente estava fazendo uma dinâmica que era como se apresentar. Porque normalmente a gente se apresenta como: eu sou Ana Paula, né, tenho tantos anos, trabalho com isso, sou formada nisso, né? Então a gente se apresenta falando das nossas realizações, né, da nossa profissão, como se aquilo nos definisse. Sim. E nessa dinâmica era pra gente se reinventar na nossa apresentação. E aí eu também participei dessa dinâmica, lógico, né? A gente não fica só conduzindo. E ao final dessa dinâmica, amiga, eu entendi que eu era uma semeadora de tâmaras, olha só. Começou tudo aí, dentro de uma sala de aula, conduzindo uma dinâmica, eu materializei em uma frase qual era o meu propósito, que pra mim até hoje faz muito sentido, né? Não sei se vocês conhecem a fábula das tâmaras, a história das tâmaras, na verdade não é uma fábula, né? Se você plantar uma sementinha de tâmara hoje, ela demora em média 80 anos para germinar. Então, independente, né, dessa posição que eu estou, eu me vejo semeando essas tâmaras, essas sementinhas de futuro, né? De um futuro melhor, de algo positivo. Então, pra mim faz sentido estar num lugar onde está havendo uma transformação, né? Uma semeadura de algo. E quando eu fui pensar no propósito, né, das empresas que hoje eu trabalho, né, a Album 3, que é praticamente uma filha, né, que eu sou fundadora, o propósito dela é semear um novo olhar de esperança, né, onde estiver. E isso veio da fala dos próprios clientes, né? O propósito aqui das Mulheres de Gás é unir para transformar. E o propósito do Instituto Empresariar é contribuir para a evolução consciente da humanidade. Então, em todos esses 3 ambientes cheios de propósito, o meu propósito pessoal se conecta, sabe, amiga? Então, é daí que vem a nossa realização, a nossa motivação. A gente pode pegar até para cruzar lá com a pirâmide de Maslow, né? O pico ali da autorrealização. Para mim, hoje, esse movimento faz muito sentido, né? Então, tudo o que vem a mais é consequência, né? E aí você tá se doando e tá construindo e tá fazendo sentido. É preciso sentir para fazer sentido, né, amiga? Então, eu dei o meu próprio exemplo aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho dos benefícios dessa liderança com propósito, né, de perceber o sentido e de ver o que se está construindo ali, além do que os olhos podem ver.
Perfeito. A tua história ela é muito bonita porque é um exemplo real de descoberta de propósito naquilo que você faz. E quando isso permanece, como tu disseste, isso cada vez faz mais sentido para ti, né, Ana Paula? Então, provavelmente naquele momento da aula você estava num estado de flow, num estado totalmente imerso, e aquilo fez sentido para ti e, na verdade, firmou-se com realidade, né? O Simon Sinek é que diz assim, as pessoas não compram no Golden Circle, né? As pessoas não compram o que você vende simplesmente porque você vende. Elas compram pelo que você está fazendo aquilo, pela razão do porquê aquilo foi criado. Então isso faz muito sentido, né? Quando a gente, por exemplo, acompanha uma pessoa que a gente gosta, sei lá, um palestrante, a gente acompanha porque essa pessoa faz o que ela faz com muito sentido. Total. Então a gente conecta com isso, né? E o propósito, ele existe liderança sem propósito? É uma pergunta importante a colocar. Existe liderança sem propósito? Existem líderes que estão com propósito em outras áreas? Sim, existem líderes com propósito difusos aí. Mas com certeza, a liderança que tem total ligação com um líder que conhece conscientemente aquilo que ele precisa fazer e que tudo que ele está fazendo faz sentido para ele é um líder nato. Ele não faz esforço. Então, quais são os benefícios da gente liderar com um propósito, né? Da gente buscar esse propósito, da gente alimentar? É ser apaixonado e fazer a diferença no mundo. São aquelas pessoas que têm uma iluminação própria em tudo que fazem. Então, simplesmente faz sentido. Você sente muita segurança, você sente uma ligação, você sente que é forte, é sólido e constrói laços, né? Então, apesar de ser um assunto assim que parece muito místico, a gente tem sempre que trazer, pé no chão, né? trazer para o real. O que é real? Pois é. Então, essa liderança, ela é uma liderança participativa. São aquelas pessoas que estimulam os outros para além do propósito, até da empresa. O líder, ele tem que perceber, a empresa tem um propósito, esse propósito tem que ser claro para o líder. Mas ele também tem que fazer os funcionários, os colaboradores encontrarem seu propósito em busca daquilo. Perfeito. Amiga, que fala incrível, né? Eu acho que daria 2 podcasts aqui a mais só nessa tua fala, né? Mas nem tudo é um mar de rosas, né? Porque para você perceber o seu propósito individual, né? E depois fazer uma abstração para negócios, é uma condução bastante complexa, né? Que envolve aí um trabalho de consciência, um trabalho de atenção plena, porque normalmente, vou falar de mim, né, que nós estamos no workshop de design de propósito, turma, aí você vai lá, faz a linha do tempo do negócio e tal, mas por que você começou tudo isso? Você começa a provocar, as respostas que vêm, porque eu tinha que sustentar minha família, que eu precisava de dinheiro, né, e aí o Simon Sinek, ele diz muito, mas dinheiro, o lucro, o tutu, é resultado. Resultado não é propósito. Você pode ganhar dinheiro de muitas formas, mas por que você escolheu este caminho? E o que acontece quando você movimenta esse caminho? Quantas vidas você toca a partir dos seus colaboradores, dos seus produtos, dos seus serviços? E aí a gente começa a despertar essa consciência, né? Sobre toda essa cadeia de valor, essa cadeia virtuosa, né? E a essência que está por trás de tudo isso, que acaba sendo um cruzamento aí de descoberta, né? Com a descoberta do próprio propósito do negócio. Mas são muitos os desafios nisso, né? Você falou aí do Simon Sinek, né? E o Círculo de Ouro, né? O Golden Circle, que é a metodologia, né? A ferramenta que a gente usa, né? Com mais constância para fazer esse mapeamento. Vou até pedir para você falar um pouquinho dessa ferramenta, né? Já. Né? Mas ele diz assim, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz aquilo que você faz. Então, as suas atitudes, né, como você age, como você fala, como você se comunica, né, reforça aquilo que você acredita. Então, o pulo do gato é fazer negócios com quem acredita no que você acredita. Olha que viagem doida, né? Mas é um livro incrível. Começa pelo porquê, Simon Sinek. Quem ainda não leu, por favor, né? Leitura obrigatória aí para essa discussão. Eu lembrei aqui um pouco assim das marcas
esportivas, né, de venda. Por exemplo, a Nike, a Adidas são marcas que vendem produtos esportivos, roupas, Perfeito. acessórios, tênis, e aí vai. Perfeito. Mas, obviamente, quando você começa a consumir essas marcas, você entende que é muito mais do que algo que coloque nos teus pés, te dê uma mobilidade para aquilo que tu quer. Né? A Nike, ela tem um propósito voltado para aquilo que é superar de qualquer forma. Então, hoje, por exemplo, eu utilizo vídeos que a Nike fez e faz que falam de superação e não falam de venda de material esportivo. Então, isso é um propósito aliado, por exemplo, a uma marca forte, né, que está mundialmente aí conhecida. Então, isso fala um pouco aí, né, das 3 perguntas do Simon Sinek, que começa com o porquê, depois vai para o como, e aí finaliza com o que deve ser feito, né? Então, é uma metodologia aí em torno aí dessas 3 perguntas, que é uma ferramenta também de gestão, que ajuda a gente a mobilizar e pensar em estratégias, né? E entender os propósitos. Perfeito, muito bacana. Eu gosto sempre de usar um exemplo, Danizinha, em sala de aula, quando a gente está falando do Círculo de Ouro, de uma loja de açaí, né? Porque normalmente, quando você vê uma parede roxa, já sabe que ali vem, né? Um açaí. Aí, normalmente, a loja de açaí, ela diz o quê, né? O quê dela? Começa de fora para dentro. Ah, o que que você vende? O açaí como o melhor açaí de Fortaleza, do Ceará, do Brasil, né? Se auto-intitula o melhor. Com mais qualidade, né? Com preço justo, enfim. E aí você tem o quê e o como. Mas quando você chega, mas por que você abriu essa loja de açaí? Sim. Aí fica... Não sabe. Aquele grilinho. Bota aí o grilinho de santo. Né? Fica aqueles 3 pontinhos, né? E nesse movimento todo, né? Me lembra muito uma pessoa, Marcelo Vieira, beijo, meu querido, né? Que foi o fundador da Imagine Açaí. Imagine vem da música do John Lennon, Imagine, né? E aí você já vê que tem uma coisa diferente, né? E quando ele pensou nesse modelo de negócio, ele fez justamente o movimento do comércio pelo porquê. Ele não começou com o quê? Ele não começou sabendo que ia ser uma loja de açaí. Ele começou com um propósito. Qual era o propósito dele? O propósito dele era resgatar a humanidade das pessoas. Olha só que bonito. Aí o como ele queria fazer isso? Com uma experiência que reforçasse, né, elementos básicos de convivência e de respeito e de carinho uns com os outros. Então lá, se você pedisse por favor, obrigado, você ganhava desconto. Você desse um abraço, você ganhava desconto, né? Quando você finalizava ali o seu consumo de açaí, o pote do açaí, ele dava adubo e uma sementinha de girassol e você levava para casa e cuidava daquela plantinha, né? Tinha todo um ambiente onde as mesas não eram separadas, eram mesas maiores para que as pessoas pudessem conviver, né, e conversar. Então, toda a experiência era pensada para resgatar a humanidade das pessoas. E aí, quando você vem para essa terceira camada do quê? Ele acabava tendo açaí ali como coadjuvante desse espetáculo todo, né? É como uma amiga minha diz, né? Dentro de um cinema, ela arma aquele espetáculo todo para vender pipoca, né? Mas na verdade não era para vender algo, era para resgatar a humanidade das pessoas, né? Então isso é muito bonito e verdadeiro. Mais uma vez um abraço a você, Marcelo Vieira, está no coração sempre. Legal, essa história me trouxe aqui uma lembrança de 2 pessoas que eu gostaria de citar quando a gente fala de propósitos, né? Uma bem mais conhecida e outra um pouco menos. Então eu vou falar aqui, quando eu falo de propósito, a gente não pode esquecer também, Ana Paula, que a gente fala de palavras como paixão e entusiasmo. São perseguições implacáveis. Ele acorda pensando nisso, ele dorme pensando nisso, ele sonha com isso. E isso é tão real e forte, essa conexão para ele, que ele consegue ir encantando a cada pessoa que ele fala e encontra. Então ele vai vendendo esse propósito, né? Eu queria falar aqui do Martin Luther King, que em 1963 fez um discurso, I Have a Dream, que todo mundo sabe o que é, o que significa. Então, o que o Martin Luther King queria falar com aquele discurso? Ele queria a igualdade. A igualdade entre pretos e brancos nos Estados Unidos, numa época muito difícil, né? E o interessante é que ele fazia aquilo com tanta força
que aquilo se tornou o motivo de viver dele. E eu posso até dizer, para quem conhece a história, que ele morreu por isso também. Fez parte da história dele. Então, quando a gente fala dessa coisa do propósito, ela te acompanha até o fim da tua jornada. Uma outra história também, um outro exemplo que eu gostaria de dar, por conta de um podcast que recentemente eu escutei e me lembrou essa história, foi da Lota de Macedo Soares, né? Quem é a Lota de Macedo Soares? A Lota é uma mulher paisagista, na verdade autodidata, nunca fez curso nenhum, mas muito ligada à coisa da arquitetura e do urbanismo, né? Então ela tinha um sonho. E ela passou 6 anos construindo uma casa lá em Petrópolis, né? Uma casa da qual ela nasceu numa família muito rica, então se dedicou a isso. E aí ela tinha tantos atributos voltados para essa coisa do que é construir com beleza, que ela foi convidada lá pelos anos 50, 60, pelo então governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, para compor uma equipe de pessoas para transformar o Aterro do Flamengo. O que era o Aterro do Flamengo? O Aterro do Flamengo era um grande morro com pessoas muito simples, humildes que moravam lá, e todas foram simplesmente tiradas daquele lugar, que era bem à beira-mar, um local bonito, e convidaram a Lota, vamos lá fazer uma equipe. E a Lota passou 6 anos planejando transformar o que hoje é o Parque do Flamengo, um local para quem pode ir, lindíssimo, inclusivo, maravilhoso. Mas isso também custou a vida da Lota, porque ela percebeu, ela teve medo por conta de uma questão política, ela precisou abandonar o projeto e ela teve medo que aquilo se perdesse e tudo virasse um loteamento, que também era uma ideia na época. Então, são 2 exemplos de pessoas que têm um propósito muito claro, e esse propósito acompanha e faz sentido durante toda a vida dessa pessoa. É claro que tem aí desafios, e a gente acabou de falar aqui, né? 2 pessoas que concluíram a sua jornada de vida pensando no seu propósito, né? E como é que esse propósito se realizou ou não se realizou. E isso também faz sentido para a gente enquanto empresa. Quando a gente fala, por exemplo, das dificuldades que a gente tem de realizar o nosso propósito dentro de uma empresa que eu faço parte, contribuo, eu estou falando de diversas coisas. Eu posso falar, por exemplo, que essa empresa ela não é um ambiente fértil para as pessoas mostrarem o melhor de si. Total. Isso é uma realidade. A mesma empresa que adoece pode ser uma empresa que cura. Uma empresa curativa, né? Então, eita, isso dá outro podcast, amiga. Nós vamos ter outros podcasts, né? E esse processo de transformação desses ambientes, né, começa muito por aqui. Essa é a sementinha, né? Hoje eu trabalho majoritariamente com estratégia, né, inovação, e a semente da estratégia é o propósito. Todo o resto é consequência, né? Um olhar para o mercado, para as oportunidades inspirado nisso aqui, nessa sementinha, né? E o propósito não é a missão, não é a visão, não são os valores. É uma sementinha que vem antes dessa identidade de organização. É importante a gente deixar isso claro, né? Mas, amiga, pra gente caminhando pro final do nosso podcast, eu sei que vocês já estão com saudade, eu também fico morrendo de saudade dessa minha amiga iluminada, né? Quais são sugestões práticas? Porque nós somos mulheres práticas, não é mesmo, amiga? Que as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo podem incorporar, né, no seu dia a dia, na sua vida como indivíduos, né, na sua função de líder dentro dos negócios, para de fato desenvolver e amadurecer esse olhar para o propósito. Legal. Inspirar. É muito bom a gente terminar dessa forma, porque a gente desmistifica a questão de que algumas pessoas foram presenteadas divinamente com o seu propósito e outras não. E não se trata disso. Propósito é algo a ser encontrado, né? Então, imagina uma caixinha de tesouro, um baú ali cheio de coisas que você tá guardado para ti, é só teu, só faz sentido para ti. Então, o que a gente sugere como prática são ações no sentido de você, primeiro, fazer esse mergulho interno, né? Ficar com você, se questionar, pensar a longo prazo, ver aquilo que, por exemplo, faz sentido para ti. O que você faz com muita paixão e entusiasmo? O que você faz que você não para? Você não pensa, você não cansa, não dá vontade de comer. Provavelmente essa resposta está ali permeando pertinho do que é propósito para ti, do que faz sentido para ti, tá? A gente traz aí busca a tua criatividade estimulada para compreender isso. Conversa com pessoas que, por exemplo, como a Ana Paula está trazendo, empresas, projetos, mentorias que te façam entrar em contato com aquilo que pode mexer contigo. Então, eu não vou te dizer que é fácil encontrar, mas é muito gostoso quando a gente está nesse caminho
E a gente vai recebendo aí nessa senda, vai percebendo os sinais daquilo fazendo sentido para você. Uma coisa é certa, eu também descobri o meu propósito trabalhando. E até hoje faz muito sentido para mim, né? Que é mudar a vida das pessoas através do trabalho. E quando a gente descobre isso, parece que se abre um espaço diferente, de visão de mundo, inclusive. Para unir pessoas, para fazê-las também encontrar o seu propósito. Então a gente traz aí como sugestão, primeiro esse mergulho interno, depois buscar aí uma mentoria é algo que vale a pena, né? E não desistir dessa busca, dessa leitura, de pensar de uma forma mais macro, de também pensar de uma forma mais micro, né? E dividir. Eu acho que também essa palavra é importante, compartilhar sobre o teu propósito. Fala do teu propósito com as pessoas que são importantes para ti. Uau, né? Que propósito lindo, amiga, né? Quando você estava falando, e até antes de começar o podcast a gente falou no Cortella, eu me lembrei muito de um livro dele chamado Qual é a Tua Obra, né? E lá tem um capítulo que ele fala sobre o trabalho, né? E aí ele correlaciona o trabalho com a origem da palavra, né? E aí no latim tem uma conexão com a palavra tripalho. Tripalho era um instrumento de tortura, né? Formado por 3 paus, né? E aí ele questiona por que a gente chama de happy hour. A hora feliz é a hora que a gente sai do trabalho, né? E aí ele começa a trazer algumas questões importantes e no final ele nos provoca a buscar o que os gregos chamam de poiesis, né? Que é ali a realização, a sua autorrealização, né? Através do trabalho. Então teu propósito é muito lindo porque está totalmente conectado com isso, com ressignificar o trabalho, né? Que não é só uma fonte de renda, é uma fonte de propósito, é uma fonte de autorrealização, é uma ponte para que você possa conquistar e realizar seus sonhos, né? Então, parabéns aí, né, por isso e muito obrigada por estar conosco hoje, né? E tenho certeza que esse momento vai ecoar muito aí no universo online e que faça sentido para vocês também, né? E aí, aqui, amiga, pra gente finalizar, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, né? Do que você faz, qual é o seu @, para as pessoas te encontrarem, né? Os seus contatos, porque com certeza muita gente vai querer, eu quero uma mentoria, mas eu quero com a Dani Luz, né? Como é que as pessoas chegam até você? Conta um pouquinho aí de você agora. Legal. Então, eu sou psicóloga, trabalho aí como consultora de empresas, né? E o mundo vai levando a gente para uns caminhos, depois que a gente descobre o nosso propósito, que fazem todo sentido. Então, hoje eu trabalho para algumas empresas, desenvolvendo líderes, contribuindo ativamente para o crescimento dessas empresas e também para esse encontro aí do seu próprio propósito. Mas também a gente vai por outras vias, né? A gente também tem muitas pessoas que a gente atende de forma individual. Então, quero deixar aqui o meu @DaniLuizRH e, inclusive, já pensei até em mudar, porque é muito mais do que RH o que eu faço, mas acabou ficando e aí estamos, né? Então, contem comigo, né? Se for para crescer juntos, se a gente estiver aí nesse propósito, a gente tá disponível aqui. Obrigada, Ana Paula, obrigada, equipe, e já estou disponível para o próximo, viu? E é isso. Chegamos ao fim de mais um U3Cast, com muita alegria, com muito propósito, né? Espero que a gente tenha conseguido, enquanto o Boom3 Inteligência Criativa, semear aí um novo olhar de esperança em quem está do outro lado. Porque esse também é um canal de materialização do nosso propósito, né? Enquanto negócio, enquanto agente transformador desse mundo para um pouquinho melhor do que era, né? Então, turma, até o próximo Boom3Cast. Se vocês gostaram, comentem, né? Se inscrevam aí no nosso canal Boom3 Inteligência Criativa no YouTube. A gente tem muito material bacanérrimo sobre vários temas, né, ligados a esse universo, né, de negócios de impacto que realmente vieram para transformar esse mundo, tá bom? Um beijo grande, até a próxima e muito obrigada, né, por vocês nos acompanharem e torcerem por nós.